Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 7 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Então vamos começar, né? Se a gente começa no tempo certo, a gente acaba no tempo certo, né? Alguém falou aqui, deixa eu ver. Sayuri falou sim, Yuri também, Amanda, Tatiele, beleza, então. Então, nós vamos hoje para a aula 7. Espero que vocês tenham lido, né, o conteúdo antes, para poder ficarmos, durante a aula, ficar melhor, né, o entendimento. O que a gente vai fazer hoje? O objetivo da aula de hoje é a gente terminar, ou praticamente ver o teste, a demonstração do teste da integral. Então, foi o último teste que a gente viu na aula passada. A gente apresentou o teorema do teste da integral, mas a gente não demonstrou esse teorema, por mais que tem hora que as demonstrações, elas não seja no curso de engenharia, as demonstrações não seja tão cobrada, mas é para dar aquele feeling, né? Aquela grau de pertencimento, né? Que você entendeu realmente o que o teorema quis dizer. Então, a gente vai ver a demonstração do teste da integral, ele não é difícil. Aqui nesse texto, vocês perceberam que os resultados que não são tão difíceis, eu acabo demonstrando, e aqueles que eu deixo sem demonstração é porque realmente a demonstração ela requer um pouco, ela é um pouco mais complicada a demonstração, então para não confundir mais, então a gente fica só com o resultado mesmo, para a gente poder utilizar, e a gente acaba não fazendo a demonstração, por mais que tem hora que o livro oferece, né? E se vocês quiserem saber mais a respeito também, se de algo que não esteja no material, vocês podem também estar perguntando, que eu estarei respondendo por fora, né? Se não tiver alguma demonstração, alguma coisa no material. Mas eu sempre tento colocar no material aqueles resultados que eu acho mais acessíveis, o entendimento das demonstrações. Então, nós vamos dar continuidade. E para demonstrar o teste da integral, assim como esses outros testes que nós vamos ver nas próximas aulas, a gente precisa exatamente dessa definição 2.10 aqui, ó. Essa definição 2.10, até a seção 11.5 do livro do Sturt, que é quando a gente vai começar a falar de séries alternadas, as nossas séries elas vão ser de termos positivos. Ou seja, a gente vai somar coisas positivas. Então, o que significa isso? Nós vamos dizer que uma série AM é uma série de termos positivos, a definição é bem simplória, né? Tá vendo? A gente está pegando todas as imagens da função sequência positiva. Então, isso significa ser uma série de termos positivos. Ou seja, nesse somatório aqui, ó, eu não tenho coisas negativas. Ficou clara a definição? Para mim ficou. Beleza. Então, é só isso mesmo, né? Se de termos positivos é se todos os termos são positivos. O próprio nome já diz. Agora, a pergunta é, como que a gente estabelece convergência para essa soma? Visto que essa soma só vai acrescentar coisas. Concorda que ela só vai acrescentando? Porque ó, você vai somar A1 mais A2 mais AN e assim vai, né? Como todos esses números são maiores do que zero... Vai crescer. Exatamente. Então, a nossa preocupação aqui é falar, bom, isso vai crescer, mas será que isso vai ser limitado por algum número? Será que isso converge? Então, o teorema vai falar o seguinte, se você tiver uma série de termos positivos, agora aqui está o se, tá vendo o se da questão? Ó. Se existir um determinado número maior do que zero, de forma que a sequência das somas parciais é limitada por esse número, então a série é convergente, beleza? Caso contrário, o que é caso contrário? Caso contrário é se não existir esse número. Se não existir esse número, significa que o limite de Sn, quando n vai para mais infinito, está dando mais infinito. Por quê? Porque isso aqui não é menor do que um determinado número, ou seja, não existe esse m, né? Então, nesse caso, a série vai divergir, ou seja, essa soma aqui que só vai acrescentando coisas positivas vai divergir. Um exemplo disso a gente viu a série harmônica, né? A série harmônica 1 sobre n
quando a gente soma todo mundo, essa coisa aqui, a sequência das somas parciais não é limitada, né? Ou seja, isso aqui vai para mais infinito. Já tem outras séries, por exemplo, aquela que a gente viu no início do curso, né? N dividido por N mais 1. Essa série aqui, se você somar ela, não foi bem essa, não, foi essa aqui, né? Cadê? Tava no início da aula. Foi essa aqui, né? Que veio. Acho que é 1 dividido por N, que multiplica N mais 1. E essa aqui, ó. Essa série aqui, a gente viu que converte para 1, utilizando somas parciais, né? Então, é uma coisa também, são números positivos, que a gente somava, mas que mesmo assim o resultado dava um valor finito. Então, vai depender o quê? Vai depender do critério, que mecanismo, né, que teste a gente vai utilizar para mostrar se a sequência das somas parciais vai para um valor finito ou não. Lembrando que o teste da integral que a gente viu na aula passada, nem sempre a gente consegue falar quanto que vale a soma, mas o importante é a gente saber que essa soma é limitada, ou seja, ela não vai para mais infinito. Então, o teorema fala o seguinte: uma série de termos positivos vai convergir se a sequência das somas parciais for limitada. Caso contrário, diverge. Então, qual que é a estratégia? A demonstração desse aqui também não é difícil, pelo menos eu acho, né? Essa questão de ser difícil é relativo, né? Eu entendo essa relatividade, mas qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente mostrar que a sequência das somas parciais obedecem o teorema da convergência monótona. Vocês lembram, a gente terminou a seção 11.1 falando do teorema da sequência monótona, né? Ou da convergência monótona. Se você tiver uma sequência, lá a gente chamou de um conjunto X, contido em R, diferente do conjunto vazio, e se ele for limitado superiormente, então, pelo axioma lá do supremo, existe um L, que é o supremo. E a gente utilizou isso para mostrar o quê? Para mostrar o teorema da convergência monótona. Por quê? Se a gente pegar esse X aqui como sendo a sequência, como sendo o conjunto dos termos, ou seja, imagens da sequência, então o que a gente poderia mostrar? Que estava contido em R. Alguém falou alguma coisa aqui? Gustavo levantou a mão, pode falar? Não teria que ser a sequência. Tem um teorema da convergência monótona, certo? Você acabou de falar aí, que diz que toda sequência monótona limitada é convergente. E Sim. você disse que quando se fala limitada é porque é tanto superior quanto inferiormente. Uhum. Ali parece que você falou apenas superiormente. Então, quando esse X for limitado superiormente, existe o supremo. E a outra parte aqui, a outra consequência, é porque eu enfatizei isso aqui, porque é o que a gente vai utilizar. Porque tem um axioma do ínfimo também. Se ele for limitado inferiormente, possui o ínfimo. Se acontece as duas coisas, essa sequência, logicamente, se ela for crescente, por exemplo, ela vai ser limitada pelo primeiro termo. Então, não faz sentido você falar de ínfimo, porque ela é crescente. Faz sentido ver onde que ela vai acumular, ou seja, no supremo. Se ela for decrescente, ela vai ser limitada superiormente pelo primeiro termo. Inferiormente, ela vai para o ínfimo. Ok? Beleza. Por isso que eu enfatizei aqui o fato limitado superiormente, porque eu vou querer mostrar que essa sequência das somas parciais aqui, ó, ela é monótona crescente. E como é que eu mostro isso? Bom, eu pego a sequência das somas parciais Sn, tá vendo? O que é Sn? É a soma até o AN. O Sandro falou ok ali também. E o Sn mais 1, quem que é? É a sequência das somas parciais também, só que agora ela somou até o termo AN mais 1, até o termo de ordem N, até a imagem do N mais 1. Aí o que eu faço? Uma maneira de mostrar que uma sequência é monótona, crescente ou decrescente, é se você pegar a subtração de um elemento dessa sequência com o sucessor
que é o que está acontecendo aqui, tá vendo? Se você pega essa subtração, e se essa subtração der maior do que zero ou menor do que zero, aí você conclui exatamente isso aqui, tá vendo? Ó, porque quando você subtrai esse SN mais 1 desse SN, vocês concordam que o A1 vai cancelar? O A2 também vai cancelar? Porque você vai colocar um sinal de menos aqui, não vai? Então, esse aqui vai ficar negativo, esse vai ficar negativo, esse vai ficar negativo, esse aqui fica negativo. Então, esse aqui menos esse menos esse cortou, o A3 com A3 cortou, o AN com AN cortou. Como esse aqui está subtraindo desse, esse camarada aqui sobrou, sem cortar com ninguém. Concorda? Sim ou não, gente? Sim? Beleza. O pessoal tá falando assim ali, Yuri, João Paulo, Marcos, Isabela. Então, para você ver, ó, dessa continha aqui, ó, SN mais 1, Sandro também, SN mais 1 menos SN maior do que zero, se você pega esse SN e passa para o outro lado lá, né, ou subtrai, soma SN dos dois lados, a gente chega no que a gente queria, tá vendo? Se esse camarada aqui, esse aqui é o anterior, e esse aqui é o sucessor, não é? Então, se o anterior é menor do que o sucessor, então significa que ela é crescente. Ficou claro? Mostrar que ela é crescente? Beleza. Se ela é crescente, agora vem a hipótese do teorema, tá vendo? Se existe um M, tá vendo? De forma que o SN é menor do que M. Essa hipótese aqui é exatamente a hipótese do X ser limitado superiormente. Como é que o João falou aqui? O A1 corta. O A1 corta, né, João? Vamos pra você ver. Ó. O A1 é o primeiro. Você vai pegar esse camarada aqui, esse menos esse, nessa ordem, ó. O SN menos 1 menos. Ó, esse A1 aqui vai cortar com esse menos A1 aqui, ó, o início. Porque tanto o SN mais 1 quanto o SN, eles começam com A1. O A2, esse A2 aqui é o mesmo A2 que está aqui, ó, só que é um positivo e outro negativo. Ok? Beleza. Então, ó, para vocês verem o que sobrou. Eu mostrei que ela é limitada, ou mostrei que ela é monótona crescente. Mostrei, essa aqui é a hipótese, ó, se existe um M de forma que limita. Então, pelo teorema da convergência monótona, ela possui supremo. Beleza? Por quê? Porque o SN está contido em R, o SN é diferente de vazio e o SN é limitada superiormente. Por quê? Isso aqui é a hipótese da existência daquele M maior que zero, de forma que o SN é limitada superiormente por esse M. Então, existe um M pertencente a R, de forma que, observe que esse M aqui, ó, ele é positivo e não é zero, de forma que ele é o supremo da sequência das somas parciais. Tranquilo? Então, a sequência das somas parciais possui supremo. E pelo teorema da convergência monótona, a gente viu que esse tipo de sequência converge para o supremo, não é? Toda sequência que ela é crescente, limitada superiormente, diferente de vazio, ela converge para o supremo. Tranquilo? Então, se o limite de Sn é esse camarada aqui, então a gente acabou de mostrar que a série é convergente e tem soma S menor do que esse determinado M. Observe que eu estou falando que esse M aqui, ó, existe, aqui tem um errinho aqui é um S, tal que S maiúsculo é o supremo do Sn, tá vendo? Beleza? Esse M aqui, ó, ele limita a minha sequência das somas parciais. Não significa que a soma vai dar exatamente M, não. Beleza, gente? Pode ser alguma coisa um pouco menor, né? Sim ou não, gente?
É o máximo que ele poderia atingir. Mas alguma sequência, a gente viu que o Supremo, ele pertence à sequência. E em alguns casos, o Supremo, ele não pertence à sequência. Ele é simplesmente um camarada que vai chegar no limite nele. Mas ele não é mesmo, ele próprio, um elemento da sequência. Então, com isso, a gente mostra que a série ela é convergente dessa maneira. Agora, outra coisa que poderia acontecer é se a sequência das somas parciais não for limitada superiormente. Nesse caso aqui, ó, não existe aquele m maior que zero, tal que o Sn é menor, é limitada superiormente. Ou seja, agora eu vou ter Sn contido em R, eu vou ter Sn diferente de vazio, mas eu não vou ter Sn limitada superiormente. Se eu não tenho Sn limitada superiormente, então aqui não posso aplicar o quê? Concorda que eu não posso aplicar o teorema da convergência monótona? Porque está faltando uma hipótese. Exatamente. Então, se nesse caso eu não posso aplicar o teorema da sequência monótona, então significa que essa sequência das somas parciais ela não é limitada superiormente, ou seja, ela diverge. Ela vai para mais infinito. E se essa soma vai para mais infinito, é porque a soma, a série, né, diverge. Ficou claro? Yasmin falou sim. Bom, de posse desse teorema, Marcos também, de posse desse teorema, a gente vai poder demonstrar o teste da integral. E a gente vai utilizar o fato de que a gente acabou de mostrar aqui, ó, dessa parte aqui da sequência das somas parciais ser limitada por esse M. Bom, o que eu fiz? Eu peguei e fiz um desenho, o desenho não ficou tão bom, não. Esse risco que eu fiz aqui simulando essa função aqui, ó, eu fiz na mão mesmo. Aquele desenho à mão livre lá do GeoGebra, tem essa opção lá, né? Eu fiz esse traço aqui, não ficou tão legal, não. Mas era só para vocês terem uma ideia do que vai, geometricamente, o que acontece com a demonstração do teste da integral. Aqui que eu fiz, eu peguei duas possibilidades. Eu peguei esse retângulo com a cor mais clara, logicamente esse retângulo com a cor mais clara, ele vai desde aqui, ele tem a altura A1, até aqui, né? Ele fica em cima desse retângulo de altura A2. A altura desse primeiro retângulo aqui, eu peguei o canto superior esquerdo para ser a altura, tá vendo? Todos os retângulos com cores mais clara, que ultrapassa o gráfico, fica acima do gráfico, eles têm a altura pegado do lado superior, no canto superior esquerdo. Agora, todos os outros retângulos com área mais escura, eu peguei a altura como sendo, para não ficar uma bolinha em cima da outra, eu vou fazer aqui do lado. Eu peguei a altura como sendo quem? Eu peguei a altura do lado, do canto superior direito, tá vendo? Então, aqui, vocês concordam que eu vou ter um encaixe de áreas. Que áreas são essas? Deixa eu ver se dá para... Aí, apareceu aqui na mesma tela. Vocês concordam? Qual para você ver? O que é o A2? A2 é a área dessa parte mais escura. A3 é aqui, AN é aqui. Então, eu tenho A2 mais A3 mais AN. Vocês concordam que essa área ela é menor do que a área delimitada pelo gráfico da curva de 1 até N? Ou seja, começando do 1 indo até o N. Parou aqui, ó. Essa primeira desigualdade aqui tá ok? Olha, Yasmin, olha as áreas mais escuras. As áreas mais escuras é exatamente o A2 mais o A3 mais o AN. Olha o gráfico abaixo. Olha o gráfico.
Olha a área abaixo do gráfico da curva, de 1 até N. Tá vendo que tem esse pedacinho aqui, tem esse pedacinho aqui, tem esse pedaço aqui, que vai A estar nessa integral área. considera isso daí. Oi? Então, a integral considera os retângulos que estão abaixo do gráfico. Considera os retângulos e mais essas... A integral considera os retângulos e mais essas áreas que eu estou colocando a setinha aqui, ó. Tá vendo que tem um pedacinho acima do retângulo até chegar no gráfico? Assim. E aquela soma ali de A2 mais A3 está considerando o retângulo como se ele ultrapassasse a linha do gráfico. Esse lado de cá a gente vai chegar ainda nesse lado aqui ainda, esses retângulos mais claros. Primeiro eu tô falando dos escuros, tá vendo? O A2 vai até aqui, ó. Essa é a altura do A2, tá vendo? Sim. Essa é a altura do A3, tá vendo? Sim. Então, esse lado esquerdo aqui, ó, ficou ok? Por que que a soma da área desses retângulos mais escuros, de A2 até a N, é menor do que a área delimitada pelo gráfico e o eixo do X variando de 1 até N? Ficou sim. Ficou, né? Agora nós podemos comparar com a outra parte? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou comparar a área abaixo do gráfico, ou seja, inclusive com esse pessoal aqui, ó. Todo. Vou comparar agora com quem? Com esse pessoal aqui, ó. O que é esse pessoal aqui? Esse pessoal aqui é a área dos retângulos maiores, tá vendo? Esses retângulos que ultrapassa o gráfico da curva. Quem que é o A1 aqui, ó? O A1 é a área desse retângulo grandão aqui, tá vendo? O primeiro, cuja altura é o lado esquerdo aqui, ó, azul. Então, pra você ver, eu tenho A1, tenho A2, tá vendo que tá sobrando isso, tá sobrando isso, tá sobrando isso, tá sobrando um monte de área para esse lado de cá? Ficou claro essas três desigualdades? A integral maior do que a área dos retângulos mais escuro e, por sua vez, a área delimitada pela integral menor do que a área dos retângulos mais claros, que ultrapassa o gráfico? Beleza. Marcos, Isabela, Yasmin, João Paulo, Júlia, tá ok. Então, agora que vem a aritmética da coisa. A gente viu a parte geométrica, de por que essa desigualdade aqui faz sentido. Agora nós vamos simplesmente trabalhar com essa desigualdade construída, logicamente, geometricamente, né, que a gente viu aqui acima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou somar zero, tá vendo? Isso aqui é uma coisa de somar zero, isso aqui é zero, né? Eu vou somar isso aqui, ó. Concorda que não altera nada? Porque isso aqui é exatamente o que eu tenho aqui em cima, não é? Sem tirar nem pôr nada, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei zero. Isso aqui é uma coisa de zero, não é? Menos A1 mais A1. Não concorda que fica... Não... Minha desigualdade, ela permanece? Sim. Beleza. Então, por que eu fiz isso? Porque esse pessoal aqui, ele começa do A2, tá vendo? E eu queria que começasse do A1, porque todas as sequências das somas parciais, o primeiro termo é A1, não é? Sempre começa o S1, é A1. O S2 é A1 mais A2. O S3 é A1 mais A2 mais A3. E assim vai, né? Então, como eu não tinha A1 aqui desse lado esquerdo aqui, ó, eu coloquei esse camarada aqui para me poder juntar ele aqui, ó, com essa turma. E aí, esse menos A1, a gente vai ver o que a gente faz com ele depois. Concorda que se eu pegar daqui para cá
que eu fiz? Esse pessoal aqui, A1 mais A2 mais A3 mais AN, é exatamente o valor de SN, não é? A soma até o N. E esse menos A1, eu simplesmente desci ele aqui, eu reescrevi ele, né? E vocês concordam que a soma de A1 até AN menos 1, eu posso chamar de SN menos 1, não posso? Beleza. João Paulo, Yasmin, Isabela, Marcos, ok. Então, até essa desigualdade estrela aqui, tá ok? Estrela não, X, né? Até a desigualdade X, tá ok? Beleza, então. Agora que vem a mágica da coisa, né? Isabela, João Paulo, Marcos, tá falando que tá ok, Denivaldo também. Agora que vem a mágica, né? Bom, no primeiro item, vamos lembrar o teste da integral? Vocês lembram lá que era no item A? No item A falava assim, ó, se a integral de 1 a mais infinito de f de x dx converge, se a integral era convergente, então significava que a série também era, não era? Não era assim? E no B, falava que se a integral divergisse, a série também divergisse. Esse teste está, inclusive, aqui. Eu posso mostrar para vocês. Teste integral. Aqui, ó. Enunciado do teste. Aqui, ó. Letra A. Tá vendo? Se a integral é convergente, então a n é convergente. Na letra A, tá vendo? E na letra B, se for divergente, então é divergente. Então, esse aqui é o teste da integral. Voltando aqui para a nossa aula de hoje. Então, no item A do teorema do teste da integral, por hipótese, tá vendo? A hipótese agora é que se a integral for convergente, a gente mostra que a série é convergente, certo? Então, se a integral é convergente, concorda que tem que existir um número real, de forma que essa integral tem que dar um valor finito? Beleza. Logo, vou usar a desigualdade aqui, ó. Menos A1 mais SN, reescrevi, tá vendo? Menor do que a integral de 1, reescrevi. Só que agora, como é que eu comparo essa integral com essa? Vocês concordam que essa integral do lado direito aqui é maior? Sim, Por quê? porque aquela ali é uma integral imprópria com o como se chama mesmo? A parte de cima da integral, esqueci. Limite de integração. O limite de integração superior é infinito. Beleza. Exatamente, Yasmin. Gustavo acabou de responder aí. Essa aqui só vai até N, tá vendo? Essa aqui vai para mais infinito. Então, aqui é como se você pegasse essa área aqui, ó, e não parasse, né? Ou seja, essa outra integral aqui, ó, de 1 até mais infinito, ela continua aqui, ó. Ao fato que a integral de 1 até N, ela para exatamente aqui, ó, no N. Tranquilo, gente? Como ambas significam área, então com certeza aqui vai ter mais área do que essa daqui de trás, não vai? Vai. Beleza. E essa aqui eu estou chamando de K, né? Por quê? Porque dá um valor finito. O Enivaldo também falou sim. Então, o que eu fiquei? Vamos isolar o SN? Ó, pra você ver, ó, como é que eu isolo esse SN aqui, ó? Eu vou pegar esse A1 e vou passar ele pro outro lado. Eu vou somar um aqui, vou somar um aqui, ó. Para não alterar, né? Quando eu somar um aqui, esse aqui vai cancelar com esse. E aqui eu vou ficar com K mais A1. Então, SN ficou SN aqui, né? Ficou menor do que o valor de K, que é o valor dessa integral aqui de 1 até mais infinito. E esse mais A1 aqui foi esse negativo aqui que passou para o outro lado lá, né? Aí eu posso chamar esse camarada de um determinado. É um número, não é? O K é um número, o A1 é um número. Então eu posso chamar esse aqui do M, só para ficar igual o teorema que a gente viu no começo da aula. Repete qual a parte, João Paulo? De isolar o SN? Beleza. Vamos lá, isolar o SN. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó,
Essa desigualdade aqui ficou ok para você, né? Por que que é menor? Beleza. Então, o que acontece? Eu vou pegar esse SN, vou pegar esse menos A1 e vou passar ele para o lado de cá, ó. Por isso que o SN ficou menor do que K. K é o valor dessa integral aqui, ó. Essa integral imprópria aqui, ela vale K. É um número real. Não sei quanto, mas é um número finito. Ok? O A1 passou para o outro lado, então ficou K mais A1. Aí eu estou chamando esse K mais A1 de um novo número, M, de Maria. Estou usando só os da ponta, então. Sim, só os da ponta, exatamente, porque essa integral aqui do meio, ela já foi majorada por essa integral aqui, que eu sei que vale K. Cortou para mim. Ele perguntou se está usando das pontas. Está usando só os da ponta, então. Eu falei que essa integral aqui do meio, de 1 até n, ela já foi majorada, existe uma outra integral que é maior do que ela e que vale K. Então, por isso que eu posso utilizar só esse aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o SN fica menor do que K mais A1. E esse camarada aqui eu estou chamando desse M. Então, lembrando que esse SN aqui, quem que é? É a sequência das somas parciais, não é? Eu tive que somar 1 e subtrair... Somar 1 não. Somar A1 e subtrair A1 para exatamente obter a sequência das somas parciais aqui, não foi? A soma do A1 até o AN. Então, a gente acabou de mostrar que esse SN, ele é limitada, ela é uma função positiva, porque a soma desse pessoal era todo mundo positivo, não era? As áreas dos retângulos, todo mundo é maior do que zero. Então, pelo teorema anterior, ela é uma série de termos positivos, com a sequência das somas parciais limitada por M. Então, pelo teorema anterior, é convergente. Já no... Ficou claro o item A, gente, do teorema? Valdomiro, eu não entendi muito bem. Que parte? Essa final mesmo. Então, olha para você ver, olha o teorema anterior que a gente acabou de mostrar aqui, ó. O teorema anterior fala que uma série de termos positivos, se existir um M de forma que a sequência das somas parciais for menor do que esse M, então a série é convergente. O que a gente acabou de mostrar aqui? A gente conseguiu mostrar que a sequência das somas parciais, esse SN que está aqui, ó, ele é menor. Existe um M, tá vendo? Esse K mais o A1, que está fazendo o papel desse M de Maria, de forma que limita a sequência das somas parciais. E essa série, ela é de termos positivos, por quê? Porque esse SN, você lembra que é a soma do A1 mais o A2 mais o A3, e todos esses camaradas aqui são o quê? São números positivos, tá vendo? São áreas de retângulos. Então, é uma série de termos positivos, cuja sequência das somas parciais é limitada superiormente por M. Então, pelo teorema anterior, converge. Agora entendi. Obrigado. Beleza? Agora, qual que é o outro caso do teorema? O outro caso do teorema é o item B aqui, tá vendo? Se a integral for divergente, então a série vai ser divergente. Então, se a integral é divergente, então significa que a integral vai para mais infinito. Ou seja, ela, aqui não existe aquele casinho positivo, né? De forma que era finito. Ou seja, agora a integral diverge. Se não existe esse K finito, então não existe, né? Não existe esse K finito. Então, se não existe o K finito, então significa que não existe o M também finito, concorda? Porque se não tem esse K aqui infinito, então significa que eu não consigo limitar o SN, tá vendo? Por um número finito. E se eu não consigo limitar o SN, a sequência das somas parciais, com esse número finito, então é porque a série é divergente. Lembra do teorema no início da aula aqui, ó? Se não existir o M, caso contrário, né? O que é caso contrário? É não existir o M de forma que limita a sequência das somas parciais.
então a série diverge. Ficou clara a demonstração do teorema? Ficou sim. Beleza. Agora vamos fazer uma aplicação dele, né? A gente ficou 30 e poucos minutos, né, falando a respeito de demonstração, né? E vocês sempre cobram no diário de bordo que tem que ter exemplo, mais conta, exercício, não é assim? Então, vamos lá. O teste da integral, a gente vai utilizar ele para poder mostrar a divergência. Aí, Isso aí é só olhar o expoente também. como é que é? Aí está mostrando que é possível como usar o teste da integral. Mas para ver a convergência ou divergência, o expoente já nos diz tudo. O expoente do N diz tudo. expoente do N? Já diz tudo. Qual? Você está falando N elevado a 1 aqui? Uhum. Tá, série P, né? A gente vai ver série P mais para frente um pouquinho, né? É isso que você está Agora falando ou vamos não? ver como o teste da integral funciona. É porque tem um expoente Tem um expoente que você está falando aí, a gente vai ver mais na frente uma série chamada série P, que é uma série desse tipo aqui, ó, N elevado a P. A gente vai ver possibilidades para P maior do que 1 e para P menor ou igual que 1, para ver o que acontece com esse tipo de série. Mas, por enquanto, a gente não chegou lá, né? Vamos usar aqui o teste da integral mesmo. O que é o teste da integral? A gente cria uma função... sem pressa, exatamente. Baby steps. De forma que o f de n coincida com a n, né? Ou seja, o meu f de x aqui é exatamente 1 sobre x, então se eu calculo o f de n, vai dar 1 sobre n. Então, essa função aqui, ela é positiva. Para usar o teste da integral, o que eu preciso? Eu preciso que ela seja decrescente. A gente checa isso fazendo a derivada, tá vendo? Quando você deriva 1 sobre x, vai dar menos 1 sobre x ao quadrado, é negativo, ou seja, decresce. Ela é contínua porque é a divisão de duas contínuas, né? A função constante 1, função polinomial de grau 1 também contínua. Ela é positiva porque é a divisão de duas coisas positivas, vista que o x ele está aqui nesse intervalo, né? Ele é positivo. Então, pronto, nós temos as três hipóteses. Basta agora a gente calcular a integral imprópria. Quando a gente calcula essa integral imprópria, aqui é claro que, para todo mundo, que a primitiva vai ser o ln, né? Ou não? Beleza. É o ln, aí você calcula de 1 até t, fica ln de t menos ln de 1. Ln de 1 é zero, né? Então, sobrou o quê? Ficou o limite de ln de t quando t vai para mais infinito. Lembrando que logaritmo é uma função crescente. Ln de t, né? É uma função crescente. Então, quando t vai para mais infinito, ln de t também vai para mais infinito. Então, realmente, pelo teste da integral, ou seja, aqui a gente não utilizou a sequência das somas parciais da potência de 2, né? Lembra que a gente mostrou que isso aqui era maior do que... Acho que era... Não sei se era 1 mais n sobre 2, né? Alguma coisa assim, né? E quando calculamos o limite disso aqui, quando n ia para mais infinito, isso aqui ia para mais infinito, e aí divergia por causa disso. Agora, mais uma maneira da gente mostrar que a série harmônica diverge, usando o teste da integral também. E por hoje é isso. Alguma dúvida na aula de hoje? Não. Ficou claro. Não, Ramsés falou não. Luiz Gustavo falou ok. Yasmin também não. Marcos Vinícius, por enquanto, não. Isabela, tudo certo. Sayuri também. Orlando, tranquilo. Sandro também falou ok. João Paulo também ok. O outro, são dois João Paulo, né? O Ribeiro e o Ferraz. Denivaldo. Luísio. Beleza, então.
Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!